Um dito popular diz que saúde não tem preço, mas para o mercado de saúde, saúde tem custo. E nós hoje estamos aqui para falar de custos de saúde, também desse mercado, com o líder de uma empresa nova, aqui no Brasil pelo menos, que é a Sharecare, e estamos com o Nicolas Totti Jr., que é o Managing Director da Sharecare no país. Esse mercado ele é bastante pressionado pela questão de custos e, ultimamente, isso tem se tornado algo muito importante para as operadoras, né? E para os clientes também, né? Como é que vocês têm atuado para tentar reduzir os custos do sistema? Bom, Luiz, primeiramente é um prazer estar aqui com você. Eu queria comentar só um pouco e dar um panorama geral de como é que está a saúde, né? Quer dizer, hoje, cerca de 10% do PIB está diretamente relacionado à saúde. Isso tem algumas vertentes, né? Quer dizer, se a gente entender, nós temos dois sistemas que se complementam. Temos o sistema suplementar, onde mais ou menos 50 milhões de pessoas têm cobertura, e as outras quase 160 milhões de pessoas que compõem a nossa população têm direito ou quase que têm só acesso ao SUS, né? Quais são as dificuldades que nós temos? Nós temos um sistema totalmente desequilibrado. Na parte do SUS, nós temos cerca de 42% desse valor que eu comentei é o valor público, ou seja, aquilo que o governo investe, e praticamente quase 60% desse valor é privado, né? Então, nós temos uma série de disparidades em termos de acesso, em termos de viabilizar o bom suporte à atenção à saúde, enfim, atenção primária, etc, etc. Se a gente considerar qual que é o grande problema da saúde, os custos estão subindo muito acima da inflação, né? Então, o que nós temos? Se a gente pegar de 2013 a 2018, nós temos aí que a parte de planos de saúde, enfim, cobertura corporativa, os prêmios em saúde subiram na casa de 160%. No mesmo período, nós tivemos uma inflação de cerca de 40%. Ou seja, nós temos quase que uma razão aí de 3 a 4 vezes a inflação oficial, né? O que isso representa, por exemplo, para as empresas ou mesmo para as pessoas, né? Que a saúde ela começa a chegar num patamar de preço onde, de fato, você começa a ter certas restrições. Então, aquilo que para as empresas, há 10 anos atrás, representava menos de 10% da folha de salários, né? Hoje já representa 10, 12, 15 e muitas vezes até 20% da folha de salário. Então, isso se dá pela sinistralidade que aumentou? Sem dúvida. Ou então a sinistralidade aumenta o custo e esse custo impacta diretamente na empresa. Sim, porque a gente tem uma combinação aí meio que perversa, né? Se a gente for olhar os custos em saúde, o que nós temos? Nós temos cada vez mais um envelhecimento da população, né? Então, isso naturalmente gera, quer dizer, hoje, se a gente for olhar pessoas que têm um custo maior, de uma forma geral, são pessoas que têm algum tipo de cronicidade, um problema cardíaco, um problema respiratório, diabetes. Tudo isso faz com que nós tenhamos um custo muito mais elevado a partir de 30, 40, 50 anos, né? Então, à medida que a gente tem uma expectativa de vida maior, uma média, enfim, de idade maior também, tudo isso afeta e impacta empresas, impacta operadoras, enfim, impacta o sistema como um todo. Ou seja, esse aumento se dá por um crescimento da sinistralidade. Exatamente. O que está acontecendo os riscos em saúde estão crescendo. Nós temos hábitos e comportamentos que nos levam cada vez mais a ter um custo crescente da saúde. A saúde, em essência, os custos têm crescido por dois motivos. O estilo de vida, comportamento, faz com que cada vez mais as pessoas sejam sedentárias, se alimentem mal, sejam estressadas, durmam mal, e assim por diante. Isso tudo gera um aumento de riscos. Nós temos cada vez mais pessoas crônicas, né? Então, e por outro lado, nós temos também todo um conjunto de
um sistema onde as pessoas vão ao pronto-socorro e eventualmente não seria o melhor local, é um local de muito maior custo. Nós temos uma série de exames ou eventualmente eventos, procedimentos que não seriam necessários se a gente tivesse uma coordenação e um entendimento melhor do paciente. Antes de falar um pouco mais dessa questão dos custos, só um parênteses comportamental. Nunca se falou tanto em alimentação saudável, em exercícios, em pão sem glúten, em low carb. É interessante porque nesse cenário em que as pessoas falam muito de saúde, parece que a população não está exatamente muito saudável. É isso? É isso. É até meio contraditório, né? Porque hoje em dia a informação ela está absolutamente disponível, né? Claro que você tem todo tipo de informação, mas ela existe, né? A questão nós como indivíduos, né, nós temos uma dificuldade de mudar comportamento. Não é trivial, né? Existe toda uma ciência que se formou ao longo do tempo para a gente entender, né, fatores desde de nos reconhecermos lá, enfim, milhares de anos como buscadores de comida, né, e comida era algo escasso, né? Então, se a gente pensar hoje com a abundância que nós temos, ninguém vai sair hoje para caçar, né, comida. A comida vem com um aperto de botão, muitas vezes. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um acesso à alimentação, né? Nós temos hoje, enfim, esse ambiente corporativo ou de escritório, ou o ambiente onde, em geral, as pessoas vão trabalhar sentadas, né? Tudo isso faz com que, de fato, a gente tenha um desafio muito grande em termos de mudança de comportamento. É aí que a ShareCare, por exemplo, age, né? Quer dizer, nós atuamos com uma série de programas que envolvem profissionais combinados a tecnologias para fazer com que a gente entenda onde está o indivíduo naquele seu momento, desde que ele não está absolutamente aberto a mudar comportamento até o momento em que ele está pronto para mudar de comportamento. A gente precisa entender onde está o indivíduo e atuar com ele com metodologia muito, enfim, específica para, de fato, gerar essa mudança de comportamento. Isso se dá através de um aplicativo? Não, isso se dá através de uma combinação de tecnologia, e aí tecnologia eu digo desde um acompanhamento telefônico, desde o SMS, desde do acompanhamento digital e, inclusive, o aplicativo, né? Nós estamos formando, desenvolvendo, a ShareCare tem como uma das suas missões desenvolver uma grande plataforma na área da saúde onde você possa fazer a gestão de toda a sua saúde dentro dessa plataforma, né? Mas é uma combinação de muita tecnologia e ciência com a intervenção humana, né? Então, essa combinação nós acreditamos que ela é muito importante porque existem muitos perfis diferentes. Muitas pessoas reagem muito bem apenas à tecnologia, outras reagem a uma combinação da tecnologia com o fator humano e muitas reagem muito mais associadas ao fator humano. Então, nós damos de fato esse acolhimento dependendo da necessidade da pessoa. O nosso foco é mudar comportamento, é um trabalho de curto, médio e longo prazo, né? Mas que gera resultados e muitas vezes gera resultados que se mantêm, que são sustentáveis. E, por outro lado, nossa outra preocupação é que as pessoas usem o sistema de saúde da melhor forma, de forma apropriada, de forma eficiente, para que a gente evite custos que também são devidos à pessoa eventualmente fazer uma série de exames, porque eventualmente o sistema não reconhece aquela pessoa como uma pessoa única que já fez o mesmo exame há 2 meses atrás e não teria nenhuma necessidade. Ou seja, um lado, então, é a questão comportamental, para se reduzir, digamos, o risco da sinistralidade daquela pessoa. Mas tem um outro ponto que você tocou que é importantíssimo até para as operadoras, que é muitas vezes o uso indevido do plano de saúde ou do seguro-saúde, que é aquelas pessoas que acham que o plano de saúde é uma espécie de fringe benefits e começam a usar de maneira indiscriminada. Isso acaba aumentando o custo como um todo, né? Vocês também interferem nisso, tentando educar melhor o usuário, ou isso é algo que, digamos, é uma atribuição da operadora?
Nós fazemos até mais do que isso, Aloysio. O que nós fazemos é colocar o usuário no centro do sistema e fazer com que o usuário seja entendido como uma pessoa apenas ao longo de toda a sua jornada. Não um número, digamos assim. Porque o que acontece? Hoje o usuário é um quando ele vai ao hospital, ele é outro quando ele vai à clínica, ele é outro quando ele vai ao laboratório, e essas coisas não se conversam. Então o sistema não sabe quem é o Aloysio e não sabe quem é o Nicolas. Mas a ShareCare sabe. Mas a ShareCare, exatamente. O nosso propósito é exatamente colocar o usuário no centro do sistema e dar um acompanhamento para fazer com que, se você conhece o usuário, entende qual que é o perfil dele, o seu risco em saúde e quais são as suas tendências, você pode oferecer aquela intervenção na hora certa, da forma mais correta e com menor custo. Né? E isso faz com que haja um grande impacto. Para você ter uma ideia, Luiz, vamos tangibilizar. Né? Dos 100% de custo em saúde, 40% a 50% se deve a eventos evitáveis, que são devidos a comportamentos. Né? Outros 20% a 30%... Isso é aquele indivíduo que não tem um fator genético de diabetes, mas adquiriu a diabetes por um estilo de vida. Excelente exemplo. Né? Nós temos 2 tipos de diabetes, pelo menos, mas recentemente aí foram compreendidos outros. Mas nós temos diabetes tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, a pessoa já tem um fator hereditário. Né? Esse diabetes eu não tenho como evitar. Né? Mas o outro, que é o diabetes tipo 2, que é praticamente 90% das pessoas que têm diabetes, esse seria praticamente quase todo evitável. E assim são os problemas cardíacos, e assim são diversos outros problemas que geram um alto custo na saúde. E aí, só para complementar, a gente entra nos 20%, 30% dos custos de navegação equivocada no sistema, que a gente pode melhorar através da coordenação de cuidado. Né? Então, é importante o usuário saber para onde ele deve ir. Né? E muitas vezes a pessoa não sabe. Né? Então, assim, a gente tem uma série de oportunidades na saúde para torná-la muito mais democratizada. Nós temos aí uma avalanche de investimentos voltados para associar a tecnologia à parte clínica, né? E fazer com que, de fato, a gente tenha uma outra perspectiva. No fundo, Luiz, aonde que a gente vai chegar? A saúde tem que ser responsabilidade das pessoas. O que você comentou antes é absolutamente verdade. Eu tenho plano de saúde, então meu plano de saúde cuida da minha saúde. Só que isso não funciona. Né? Isso não é sustentável, porque o plano de saúde não tem essa missão. Ele pode ajudar você, mas quem tem, de fato, a responsabilidade é o indivíduo. E muitas vezes, ou ele não tem essa compreensão, ou de fato ele acaba, enfim, ele não está preparado para ter de fato essa responsabilidade. Então ele precisa de ferramentas, precisa de suporte e precisa de empresas como a ShareCare para que de fato é quase como se você tivesse um coach em saúde do seu lado, né? Muitas vezes de forma digital, mas que dê atenção a você e baseado nas informações que existem, né? Você possa acompanhá-lo e dizer, poxa, Luiz, se você caminhar desse jeito, você vai parar no pronto-socorro, vai parar no hospital. Vamos tentar evitar isso? Ou seja, você individualiza o usuário. Ele deixa de ser um número dentro de um sistema e, dessa maneira, ele pode até entender melhor os fatores que vão aumentar os custos futuros de saúde dele em função da sinistralidade. É isso mesmo. O que nós fazemos nós atuamos com os indivíduos, só que indivíduos de determinadas populações. Então você tem nas empresas todos aqueles beneficiários do plano de saúde, né? Você tem nas operadoras os membros, enfim, os segurados da operadora, né? Seja plano de saúde, seguradora, autogestão, Unimed, enfim. E nós temos governo também, né? Que responde por uma parte importante, como a gente comentou. Então, você tem que individualizar, mas também somar no coletivo para que você, de fato, possa ter, no fundo, um sistema muito mais sustentável e que reduza esse crescimento acelerado que nós temos hoje na área da saúde, que não é sustentável. Esse mesmo filme já existe nos Estados Unidos, né? O que a gente percebe é que já chegou na casa dos 17%, 18% do PIB,
continua crescendo. Então você começa a ter um problema, né? Vamos entrar num ponto aqui que eu acho que é a preocupação de todos nós, né? Que é a questão da reforma da Previdência, né? Evidentemente nós precisamos fazer a reforma da Previdência, mas se nós não mudarmos a saúde será a nossa próxima Previdência. Ou seja, enfim, então a saúde precisa ser olhada de uma forma muito mais estratégica, né? Porque ela, em algum momento, teve um impacto significativo, por exemplo, em todos os problemas que a GM teve há um tempo atrás, aí, em termos de competitividade. Uhum. Então, é um fator real, né? Quer dizer, é um fator de competitividade. Quanto mais pessoas saudáveis eu tiver no Brasil, de uma forma geral, eu tenho um diferencial competitivo. Claro que eu não vou depender só disso, né? Mas assim, a gente tem que olhar para a saúde também com uma visão um pouco mais holística dentro de como ela se encaixa, né? É só pensar em cada um de nós, né? Quer dizer, se você tem problemas financeiros, se você tem hábitos que não são os mais adequados, né? Se você tem eventualmente alguma cronicidade instalada ou condições instaladas e assim por diante, né? Você acaba vivendo a sua vida muito abaixo da sua plenitude. Uhum. E hoje um dos grandes desafios que nós temos como nós comentamos, né, nós temos um aumento da vida, da expectativa de vida das pessoas, e isso é ótimo, isso é muito bom, desde que as pessoas possam viver até muito próximo a óbito de uma forma adequada. Com qualidade, né, de vida, né? Então, se isso não acontece, você começa a ter problemas com os 40, 50, 60 anos e você vai viver até 80, 90, de uma forma que é cara e de uma forma que é muito abaixo daquilo que poderia ser. Então, acho que tem muitos aspectos aí que a gente precisa, de fato, talvez difundir um pouco mais, porque existe uma questão específica do indivíduo, o que o indivíduo, de fato, pode ganhar com mais saúde, mas nós temos também a questão da competitividade de empresas, operadoras e o próprio país como um todo. Então, assim, a gente tem que enxergar de vários ângulos, né, para que a gente, de fato, possa tomar decisões que façam sentido e que, em última análise, novamente, reduzam essa tendência que não é sustentável.